Isto é uma entrevista ao Ricardo Araújo Pereira, gravada no dia 19 de dezembro de 2025, na Galeria Miguel Navinho, e dentro do grupo de entrevistas Que País é Este? Olá, Ricardo, muito obrigado por teres aceitado fazer esta entrevista. Ora essa. E vou começar pela pergunta que começo sempre, que é: se tu fosses o Moisés... Sim, sim. Aqui, no fundo, é mais quase como se fosses Deus. Qual é que era o mandamento que tu aplicavas à sociedade contemporânea? Portanto, tu podes criar um mandamento teu. Bem sei. Eu tenho uma inclinação para o seguinte. Eu sei que provavelmente não vai ao encontro do que é pretendido, mas eu diria, conjugando o verbo no imperativo, uma vez que é um mandamento, eu diria lê. É uma coisa mesmo muito curta, mas parece-me que esse mandamento, é possível que ele não resolvesse, digamos, nenhuma das grandes questões, mas eu acho que ele é o início de tudo, é a base de tudo. Eu acho que há as culturas que assentam numa tradição de leitura e interpretação de texto produzem resultados. Por exemplo, os judeus são 15 milhões de pessoas, acho eu. É um Portugal e meio. Contando com a diáspora, não é? Exato. 15 milhões. A quantidade de prémios Nobel, Pulitzer, isso tudo. Eu acho que isso se justifica porque eles têm uma cultura baseada na leitura e interpretação de texto. No caso do texto bíblico, por exemplo. Mas isso... não estou a dizer que a leitura seja medicinal, mas ela produz qualquer coisa. E mesmo o que ela faz sobre... que é profundamente, se calhar, antimoderno, que é... Está sossegado num sítio, concentrado num papel, num conjunto de letras alinhadas umas atrás das outras. Cada vez essa ideia me parece mais atraente. Então, já agora que estás a falar sobre isso, tu tens alguma explicação? Os alemães também liam imenso, liam muito mais que os portugueses, e fizeram a Segunda Guerra Mundial. Sim. Os judeus, pronto, a associação Claro. da barbárie à cultura. Sim, que a cultura não Claro. iliba, não... Claro. É por isso é que eu comecei por dizer que não resolvia problema nenhum. Mas eu tenho uma... por exemplo, no outro dia o Marcelo disse que quando sair da presidência tem a intenção de ir ensinar no ensino secundário. E eu achei aquilo ótimo. Isso é maravilhoso. Não é? Achei ótimo aquilo. Eu acho que, de facto, apanhar uma geração nesse momento, mais tarde é demasiado tarde, apanhar nesse momento e sobretudo, contribuir para tornar mais igualitária O acesso à informação. Exato. Ou seja, é óbvio que é diferente um miúdo que cresce numa casa em que tem livros ou em que os pais têm interesses variados e têm, sei lá, têm estudos superiores e tal. É diferente isso. O simples ouvir conversas. É diferente isso, crescer aí, do que crescer num sítio onde isso não ocorre. Não A há coisa livros. que mais determina o sucesso profissional de uma criança é o nível de escolaridade da mãe. Isso é uma coisa que está estudada. É isso. E, portanto, quer dizer, a minha mãe licenciou-se em Filologia Românica. É que acho que atualmente a gente chama isso Línguas e Literaturas Modernas Português-Francês. E eu já era nascido, eu lembro-me de ir com o meu pai buscá-la ali à faculdade, à Clássica. Ela conciliava isso com o trabalho. E depois licenciou-se outra vez em História. Já eu andava, sei lá, no 8º ano. O simples convívio com as lombadas desses livros, já nem falo do facto de eu poder, mas o simples... O cheiro, quase. E não só as conversas, a ideia de que há uma disciplina, por exemplo, chamada paleografia. Esse tipo de coisa produziu efeitos. E, portanto, é muito diferente. E o facto do Marcelo dizer eu gostava de fazer isto, parece-me excelente. Eu também gostava. Eu acho que podíamos aqui introduzir uma coisa que, sei lá, o Almirante podia propor agora na candidatura, porque ele falou-se à altura do serviço militar obrigatório outra vez, já disse que não, mas tudo bem. Mas se calhar podia-se pôr uma coisa que era o ser obrigatório
qualquer adulto, durante 3 ou 4 anos, ir dar aulas no liceu. Exato. Eu acho que isso era bastante interessante. Era uma missão de serviço que eu considerava mais útil do que o serviço militar Também acho que obrigatório. sim. Tudo pessoas com mais de 60 anos, portanto, tudo ao contrário. Em vez de ser Exato. jovens, eram pessoas mais Sim. velhas, não é? Isso era excelente. E a ideia de... Eu às vezes faço isso muitas vezes, vou a universidades, a escolas e tal, e às vezes faço um truque que é, levo um texto, é um conto muito pequeno, e a razão para ser muito pequeno é porque é mais fácil de ler rapidamente e depois de o ter todo na cabeça e poder falar sobre ele. Mas é uma daquelas coisas, Hemingway, não é do Hemingway, é um autor cubano chamado Eduardo Eras León. E é um texto em que a gente lê uma vez e pensa, isto é a coisa mais desinteressante que eu já ouvi. É um homem chega à casa, toma banho, janta com a mulher e deitam-se os dois. E à segunda leitura a gente percebe, isto é um casal em que vive na seguinte tensão. Ela quer ter um filho, mas ele não quer, ele está a resistir. E isso está a provocar um nó nesta relação que pode partir ou não, porque eles têm esses projetos de vida diferentes um do outro e é isso que está em causa. E a segunda leitura é totalmente diferente da primeira. E tem a ver apenas com a ideia de estar com atenção ao que está a ser dito lá. Claro, com as palavras, com o tom. Sim. E eu fantasio com a hipótese disso produzir um efeito naqueles miúdos, ou seja, desse truque, essa espécie de truque, os incentivar a dizer, espera, realmente há aqui um modo, digamos, mecânico de juntar letras umas às outras, que não é ler, e depois há outra atividade que é muito mais interessante do que aquela e que enfim, que leva a outro resultado completamente diferente. Então, vamos aqui falar um bocadinho, se calhar, sobre, como até falaste desta questão da tua mãe, não é? Como é que tu achas que o teu percurso, imagina, até aos 20 anos, e depois podes falar um bocado depois também, mas influenciou o que tu fazes agora, não é? Como é que foi o teu percurso? Certo. Se calhar até, sei lá, mas coisas prosaicas, pode ser a tua paixão pelo futebol, se calhar também condicionou o que tu fazes agora. Sim. Se calhar, a facto da tua mãe ter ido para a universidade quando tu eras muito novo, também, portanto, perceber, se calhar o teres andado num colégio de padres também condicionou. Sim. Pronto. Pois sim, isso tudo junto foi decisivo, acho eu. Não há dúvida nenhuma. Eu sinto que o facto de eu ter frequentado uma escola de freiras vicentinas, de padres franciscanos e de padres jesuítas depois, teve uma importância decisiva, mas também o facto de eu ter passado muito tempo em casa da minha avó e desse ambiente ser muito diferente da minha casa, e sobretudo pela relação que a minha avó tinha com a sua terra, que era no Concelho de Paredes de Cora. Tu ias para lá mesmo? Também no verão íamos para lá, ou seja, esse contacto com uma espécie com um Portugal rural, com um sotaque diferente, com um modo de vida bastante diferente. Também eu sentia que isso também nem todos os meus colegas tinham quase toda a gente de Lisboa vamos para a terra, tem essa ideia de ir para a terra. Ainda ontem eu estava a entrevistar o José Manuel Fernandes e estava a falar que é impressionante porque na nossa geração, não é? Os meus pais vieram os dois de fora de Lisboa e os pais dos meus amigos vieram quase todos de fora de Lisboa. Agora, na geração dos nossos filhos já não acontece tanto, não é? Eu já vejo que os pais já são quase todos cá. Até parece que Lisboa era vazia. Mas quem é que são os verdadeiros lisboetas? Os gajos que vivem aqui há 100 anos, não é? É isso. Mas tudo isso me pareceu decisivo, sobretudo na medida em que faz com que eu tenha, por exemplo, sempre um pé em 2 sítios diferentes. Um pé no campo e outro na cidade, um pé em casa da minha avó com as características que ela tinha e um pé em casa dos meus pais, um pé na cultura religiosa e outro na laicidade que era a minha casa. Eu sou ateu, sempre fui, ainda hoje sou, mas o contacto com aquilo, sim, foi do meu ponto de vista, inestimável. Então, já agora estás a falar também, diz-me uma coisa, que é, tu estás a dizer que sempre foste Desculpe só interromper, é só porque esta ideia de não pertencer a lado nenhum, de estar em vários sítios, mas não pertencer exatamente a nenhum, acho eu que é decisiva para quem faz o que eu faço. A capacidade de ter um olhar
Que se calhar a melhor metáfora é quando nós estamos metidos numa luta, estamos à pancada com outra pessoa. A gente não percebe o que é que está a acontecer. Mas se nós conseguirmos fazer o exercício de nos pôr de fora da luta, nós percebemos tudo o que está a acontecer. Engalfinhados numa luta não percebemos. Olhando de fora para dentro, percebemos. E é isso. Eu acho que essa ideia de estar em vários planos é decisiva para obter, quase sem esforço, esse olhar sistematicamente do estrangeiro relativamente às coisas. Porque tu achas que o teu exercício de fazer humor é muito isso, é? Sim, acho que isso criar essa distância entre mim e as coisas é decisivo, assim, porque o humor é um exercício de... o contrário disso, ou seja, o excesso de proximidade é uma coisa do coração, é uma coisa sentimental. O meu exercício é um exercício, digamos, cerebral. O Bergson diz isso no livro, no Riso. Ele diz, num mundo em que só há emoções, ninguém ri de coisa nenhuma. Porque é impossível, porque a empatia que nós sentimos pelo outro, conseguirmos aderir exatamente ao lugar do outro e sentir a dor dele, isso impede a existência do riso, que tem uma espécie de, eu vou dizer, crueldade por insuficiência terminológica. É uma crueldade diferente daquela que a gente costuma identificar. Mas há vários tipos de crueldade usados no humor. Não é? Sim. E o teu é muito cívico. Eu acho que o teu é muito empático, mesmo assim. Não tenho a certeza disso. Eu acho que parte sempre de uma... Tu vendo-te a ti, não achas que o teu humor é muito empático? A questão é que parte sempre de uma... E acho que tens tornado mais. Eu acho que parte sempre de uma distância que envolve a ideia de que o objeto satirizado há uma certa, digamos, uma certa... também. Mas não. Exato, há uma certa falta de respeito pelo objeto satirizado, em que ele, no mínimo, não é encarado da maneira que pretende ser. É encarado de um ponto de vista experimental e tal. Falta de respeito nesse sentido, de não respeitar a identidade do objeto. Mas é tudo muito paradoxal no sentido em que também o objeto satirizado, apesar dessa falta de respeito, a sátira tem uma componente de homenagem no sentido em que reconhece a existência daquele objeto. Enfim, é tudo bastante paradoxal. E reconhece a fraqueza, que é sempre uma coisa mais bonita às vezes do que a fraqueza, não é? Normalmente é mais bonita do que um gajo ser o maior, não é? Percebo o seu ponto, sim. Mas eu, quer dizer, sabe que eu não tenho nada contra a ideia de que se nós fizermos, vamos supor que nós vamos fazer uma lista e de um lado temos, por exemplo, sei lá, a razão, a beleza, a decência, e do outro lado temos a loucura, a fialdade, o que é reles. Eu acho que a comédia tende para estes últimos, para este lado. Está mais do lado do que é reles do que do lado do que é decente. Está mais do... E eu acho que está lá com orgulho. Ou seja, o que nós estamos a fazer é recordar-nos da nossa condição. Parece-me que talvez seja uma boa metáfora, que é o ser humano tem muita tendência para olhar para si próprio e pensar: opa, nós somos melhores que os outros animais. Somos melhores que os outros. Nós estamos Deus está ali, nós estamos Deus é só nosso. Estamos ligeiramente abaixo, ainda por cima. Na nossa cultura, ele foi feito, nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Claro. Ele tem a nossa aparência. Nós estamos mesmo quase a tocar-lhe. O que eu acho que um humorista faz é recordar que estamos muito mais próximos dos animais do que gostamos de admitir. Daí a nossa inclinação para cocó, digamos, as funções menos nobres do organismo, e também para confessar os pensamentos que geralmente são inconfessáveis. Ok, então vamos agora falar sobre a consciência ideológica. Quando é que tu sentes que ela apareceu? Tu dizes que foste ateu desde muito cedo. Quando é que tu começaste a olhar para o mundo com um olhar ideológico, com perspectiva, e se houve algumas coisas na tua vida que foram determinantes para que isso acontecesse?
Quer dizer, não há um daqueles momentos em que... Tipo, Exato, vimos. exatamente. Não há a estrada para Damasco que de repente me ilumina sobre uma coisa qualquer. Não, eu acho que é uma questão de índole. Eu não sou se há alguma coisa que eu sou é antifanático. Eu não sou, ou seja, ainda no outro dia estávamos a falar sobre isso no Governo Sombra, sobre a ideia das pessoas acharem, quem é de esquerda acha que a direita é demoníaca. Não se limita a ser outra perspectiva sobre como é que a sociedade devia estar organizada. Eles são a encarnação do mal e vice-versa. Eu não tenho essa perspectiva. Eu acho que o que me aconteceu foi... as minhas opções, digamos, ideológicas são a materialização do modo como eu entendo o que as pessoas são e como é que a sociedade devia estar organizada. É só isso. É aquela definição muito simples, mas que eu acho que é boa, do Norberto Bobbio, até porque não é tendenciosa, no sentido em que agrada aos dois lados, que é a esquerda, é muito simples, a esquerda acha que as pessoas são mais iguais do que desiguais e por isso a sociedade deve tender para reproduzir essa igualdade. E a direita acha que as pessoas são mais desiguais do que iguais, que, por exemplo, umas têm mais mérito do que outras. E a sociedade é justo, natural e até justo, que até certo ponto a sociedade reproduz essa desigualdade. Uns tenham mais do que outros, ou até tenham muito mais do que outros. E a minha questão, da minha perspectiva, eu acho que a questão do mérito é mesmo muito escorregadia, porque é possível morar no mesmo prédio, duas crianças morarem no mesmo prédio, ou seja, a gente pode entendê-las como partem em igualdade de oportunidades, mas o que se passa dentro da casa de cada uma ser tão radicalmente diferente, que se elas tivessem sido trocadas no berço, provavelmente uma teria a vida que a outra agora tem e vice-versa. Então, já que estás a falar disso, como é que tu olhas para a noção de liberdade, de livre vontade, de capacidade? Tu achas que nós estamos, de alguma maneira, à nascença completamente programados e que não temos qualquer tipo de capacidade de decidir? Sim, não é? sim. Porque mesmo as nossas decisões são processos químicos dentro da nossa cabeça que não nos dizem respeito. Sim. E depois, também falar sobre qual é a ideia que tu tens em relação ao bem e ao mal, se ele para ti é cultural, se é construído, mas sendo ateu, porque eu acho que estas coisas condicionam muito como nós depois atuamos sobre o mundo. Pois é, quer dizer, há uma espécie de objeção que os ateus costumam fazer quando os crentes, não necessariamente os católicos ou até os cristãos, mas quando os crentes dizem: se tu não és ateu, como é que tens um sistema de valores? E essa objeção não é muito sólida, acho eu. Porque o que eles querem dizer com isso é, tendo em conta que Deus impôs uma série de regras, eles têm um sistema de valores e eu não. Que é divino. Essa é a teoria, sim, que é divino, que é emanado dali. Mas a questão é a seguinte: aquelas regras são boas porque Deus as impôs, ou Deus impôs aquelas regras porque elas são boas? É muito diferente uma coisa da outra. Há aquela, enfim, uma observação jocosa, que é quando Moisés sobe ao monte e recebe as tábuas. Já as tábuas são um pouco inquietantes, não é? Porque, Sim, é capaz. Eu li há pouco tempo. sim, exato. Aquilo é muito sobre ele, sobre Os 4 Deus. primeiros mandamentos são sobre Deus. sobre Não digas ele. o meu nome, que eu não gosto. Exatamente. Não faças Coisa o meu mais retrato, que eu não super quero. egocêntrico. Exatamente. Eu sou o único para ti. Não faças o meu retrato, que eu não gosto. Não digas o meu nome, que eu não aprecio. São coisas desse tipo. E só a partir de certa altura é que diz: é verdade, não mates. Já para não falar daqueles mandamentos que dizem: não cobices a mulher do teu vizinho, nem o seu cavalo, nem o seu escravo. Ou seja, o mandamento não diz, a propósito, não escravizes também. Diz só o escravo do teu vizinho. Mas a ideia de, por exemplo, de não matar ou não prestar falso testemunho, aquelas coisas que vêm nas tábuas, isso não é universal. Há alguma cultura, há algures que digam: mas matar os outros é simpático, acho que é uma coisa boa. Não vejo. Aliás, aquela gente
não teria acompanhado Moisés e subido ao monte se eles não soubessem de antemão que não se mata gente, não se mata. Nenhuma sociedade sobrevive se não houver uma imposição de coisas relativamente básicas, lá está, sobre o bem e o mal, que são, que não é, quer dizer, eu não diria que são construções. Nós agora achamos que não matar é uma coisa boa. Isso Achas que são coisas inatas? Também não sei se lhes chamaria inatas. Eu acho que há muito pouca coisa que é inata, tendo em conta que nós somos animais. Mas são coisas às quais é relativamente fácil. Digamos que não precisamos da ajuda de uma divindade para perceber. Pá, não se mata outra pessoa. É o sofrimento que ajuda Sim. a determinar isso. Exato. Ok, vamos aqui continuar, tem aqui uma coisa que é, os músicos, muitas vezes, dizem aquela coisa que é, se eu tivesse o aparelho vocal do Marco Paulo, eu não sei o quê, pá, mas eu sou o Abrunhosa, eu só sei cantar desta maneira, ou eu sou não sei o quê. Pronto. E era perceber em ti, como humorista, onde é que tu sentes, no fundo são duas perguntas, onde é que tu gostavas de ter maiores capacidades, Certo. estás a ver? E onde é que as tuas fraquezas te ajudaram a ser melhor humorista? Certo. Quer dizer, o que eu gostava é. Eu não nasci para o palco. Não deixas para A minha profissão é escrever. É estar em casa a pensar em coisas que eu acho que são engraçadas e depois propor às pessoas e ver se elas acham o mesmo. Eu interpreto os meus textos por. Quer dizer, a resposta mais óbvia é porque me pagam mais por isso. E porque tens prazer. Tenho algum, sim. Tenho algum, mas o que eu considero que é o meu trabalho é estar com os meus amigos a escrever o texto, ou estar sozinho, nos casos em que estou sozinho. Mas isso é que eu considero que é o meu trabalho. O resto é uma coisa que eu faço porque as circunstâncias me empurraram para isso. Mas eu não tenho a capacidade por exemplo, o João Baião está no palco e a gente percebe. Claro, ele é um homem ali, Este rapaz nasceu ali. exatamente. Eu não sou capaz disso. Não sou capaz de fazer isso. Eu acho que isso nem sequer não diria que é uma fraqueza ou uma força, é uma característica. E isso é nisso que eu invisto. Quer dizer, é isso que basicamente o que me fascina nisto é um deslumbramento infantil com a ideia de que um brinquedo linguístico, que é o que uma piada é, E que é o que uma pintura é também. Exato. Para irmos Só que é um àquela parte brinquedo. da conversa que estávamos a ter antes de ter começado. Isto é um brinquedo visual, se calhar. O João Queiroz, que é um artista que infelizmente morreu agora há um mês e meio, ele fez aqui uma exposição também com atos pequenos que se chamava Gepeto e ele dizia exatamente isso. Não é? É isso. Eu estou a dar brinquedos. Sim. Não é? Estes objetos artísticos é como um brinquedo para uma criança. Não é? A criança, ao princípio, quando vê o brinquedo, não sabe brincar com ele e depois vai jogando com ele até conseguir brincar com ele. E uma pintura é a mesma coisa e o que tu estás a dizer também. Sim, é isso. E a ideia de ser uma coisa tão acessível, no sentido em que trata-se de alinhar palavras umas atrás das outras. E se elas forem alinhadas da ordem certa, elas produzem um barulho no final, que é a gargalhada. Isso é uma coisa absolutamente fascinante para mim quando eu tinha 5 anos e continua a ser agora que eu tenho 51. Isso não perde, o brinquedo não perde o interesse. Não perde o interesse. Para ti, é um brinquedo para Sim, ti, não é? mas eu verifico, por exemplo, há uma série do Seinfeld que se chama Comedians in Cars Getting Coffee. E a certa altura há um que não se passa dentro do carro, que ele vai ter com o Mel Brooks e com o Carl Reiner, que têm 90 e tal anos, e comem todos os dias, pegam num tabuleiro, sentam-se à frente da televisão e os dois velhinhos jantam ali, um ao pé do outro. E eles começam a falar com o Seinfeld e começam a dizer, sabes aquela piada? E nota-se naqueles homens de 90 anos o mesmo deslumbramento infantil com o facto de um brinquedo linguístico produzir aquele efeito que produz, que é gargalhada nas outras pessoas, porque as toma de surpresa, porque lhes prega uma rasteira. É realmente uma coisa
fascinante. Mas tu fazes palco, não é? Tu fazes televisão. Sim, sim. Portanto, e custa-te. Custa no sentido em que por exemplo, eu nunca tive, eu não sei, nós gravámos sketches, por exemplo. Eu li o livro do Stanislavski só para ver o que é que dizia lá, mas eu não sei o que estou a fazer quando estou a fazer aquilo. Quando nós a certa altura fizemos uma turnê em Portugal em que encenávamos no palco os sketches do Gato Fedorento. E antes Antes de os gravarem. Não, já ok. depois. Já As depois. pessoas pagavam para ir ver uma coisa que já conheciam. Era quase, parecia uma Eucaristia. Claro. Eu estou a dizer o texto e as pessoas eu vejo as pessoas a dizerem também na plateia. Mas eu via no telemóvel o sketch para me imitar a mim próprio a fazer o sketch. Ou seja, eu trabalhei com o Herman, com a Maria Rueff, ou seja, eu vejo o que são atores a sério. Eu sei o que são atores. Eles controlam o seu próprio corpo. Claro. O Herman quer fazer o Esteves e faz o Esteves e passado 5 minutos faz o Diácono Remédios. E é como se ele fosse 2 pessoas diferentes. Eu faço três pessoas. Faço um Totó, faço um Saloio e está bom. Eu até posso concordar com isso, mas por exemplo, peguemos no cinema do Manuel de Oliveira. Eu acho que a grande característica e o grande sucesso do cinema do Manuel de Oliveira é a falta de meios. É a falta de meios. Ele... O cinema é uma coisa cara. Câmaras, iluminação, muitos figurantes. Não havia. Então, imagina filmar na altura em que ele filmou, mesmo já quando filmou tardiamente, nunca houve dinheiro para cinema em Portugal. E eu acho que ele conseguiu tirar partido dessa fraqueza. E eu acho que tu também, a certa altura, começaste a perceber que ser curto também funcionava ou não. Eu não creio que foi uma tomada de consciência, foi verificar que mesmo assim dava, mesmo com essa insuficiência. Porque tu gostavas de... Eu, por exemplo, houve a certa altura, eu acho que foi para aí, sei lá, 2008, e a gente teve a ideia de fazer aquele sketch, porque o professor Marcelo, na altura, tinha feito aquele vídeo sobre o aborto, que exprimia a posição dele sobre o aborto. E a gente pensou, era giro satirizarmos isto. O problema era, a gente não sabe imitar o Marcelo. Eu não tenho essas competências. Eu fui de carro para casa, tentar ver à procura, porque se alguém fizer à minha frente, eu consigo imitar a pessoa que está a imitar. Okay. Mas falta-me a sensibilidade para perceber, é verdade, ele faz isto. Ele faz... Ou seja, do ponto de vista vocal, eu não tenho essa... Eu consigo observar aquilo que o meu trabalho implica, que é, eu percebo, sobretudo, aquilo de que eu gosto mesmo é da linguagem. Eu gosto da maneira como uma pessoa está a dizer... diz mais do que ela pensa que está a dizer. Ou porque revela, digamos, que instrução é que ela tem, ou porque revela que tipo de perspectiva é que ela tem sobre determinada coisa, ou até, às vezes revela... Tom, a maneira como ela está a dizer. Portanto, a oratória. Sim, às vezes revela o que ela está a tentar esconder. Okay. E, de resto, eu sou quase cego ao resto. E, portanto, estar a ver quais são as características da voz, por exemplo, para a imitar... é difícil para mim. O que eu fiz foi pus o máximo de vídeos do professor Marcelo que eu conseguia e comecei a ver, por exemplo, há um momento lá nesse sketch em que eu depois fiz aquilo para aí umas 20 vezes. Ou seja, a gente acho que partiu aquilo ao meio e pusemos a 13ª vez da primeira parte e a 20ª da segunda. E sim, pus o professor Marcelo, vi que ele às vezes tem... Por exemplo, há um momento lá desse sketch em que ele diz uma coisa, é a despenalização do aborto. Outra coisa é a liberalização do aborto. Aquele livre é uma coisa muito característica que é preciso estar com atenção para... E é preciso ter capacidade vocal. E é preciso, exatamente. É preciso ter capacidade vocal. Estávamos a falar há bocadinho sobre a questão de saber os intervalos na música e não sei o quê. Eu não conseguia fazer isso. Quer dizer, é uma coisa muito infantil. Se tivesse um ano... Não necessariamente. É uma coisa relativamente infantil e tem a ver mais com
quer dizer, com uma... Começou a libertar-se. Sim, porque Não tem medo do ridículo. a imitação é uma coisa muito, lá está, mais uma vez, muito cruel. Porque é convocar aquele que está a ser... É meter-lhe a mão no enchimento e falar por ele, não é? O professor Marcelo, de repente, contra a sua vontade, aparece ali a dizer coisas que nunca diria. É um exercício quase demoníaco de posse do corpo do outro. Claro que, tendo em conta que a comédia é discurso não sério, isso não tem as implicações que teria se estivéssemos a falar de uma coisa a sério, se eu estivesse mesmo a forçá-lo a fazer uma coisa que ele não tu quer. nunca pensaste, como o Woody Allen, quando ficou mais velho, ou o Fellini durante a vida toda, ter uma pessoa que fizesse isso por ti, um alter ego, como ele tinha, ou neste caso o Fellini tinha o Mastroianni, muito, não é? Sim. E o Woody Allen, a partir de determinada altura, começa a usar... E é impressionante, É incrível. Ele põe atores... Sim. Pá, como a Kenneth Branagh, que está igual ao cara. Mas eu acho que eles fazem de propósito. Claro que Até fazem, o claro que Owen fazem. Wilson, ele está a fazer uma caricatura de Woody Allen. É uma Completamente, coisa incrível. completamente. Sim. E a pergunta é se nunca pensaste em arranjar... Nunca me ocorreu Teres Nunca uma me ocorreu pessoa isso, não. para fazer esse trabalho. Nunca me ocorreu. Ok. Então estávamos a falar que era uma violência tu agarrares o Marcelo, Certo. significá-lo. Sim, uma violência e entre pô-lo a aspas. dizer, claro, e pô-lo a dizer se calhar o que ele não queria, ou Sim. o que ele queria, ou Ele uma é- parte, sim. ou portanto, porque vamos lá ver, o humor e a ficção tem muito a ver com a questão de deslocalizar, não é? Exato. É desenquadrar, não é? Pronto. Quais é que são os limites, não é? É a questão sempre dos limites do humor. Sim. Se tu tens limites, não tens, como é que tu... Porque vamos lá ver, há humoristas que são amorais, Certo. que acham que a única coisa que justifica o humor é ele funcionar. Se faz rir, Exato. acabou. Não há qualquer tipo de limites. E era perceber se em ti há algum tipo de limite ou não. Eu não consigo defini-lo. Se alguém me quiser dizer... Eu acho que há dois problemas nessa questão. É uma questão muito... Claro, é uma questão que está sempre isso. Sempre. E eu acho que há dois problemas. Um é... como é que a gente definiria os temas em relação aos quais nós dizemos, ok, sobre isto não. O que é que a gente... Normalmente a nossa inclinação é dizer assim, bom, se calhar o sagrado, crenças muito profundas das pessoas. Mas como é que não há uma balança que me faça com que eu consiga medir que a crença de uma determinada senhora de Viana do Castelo em Fátima é mais funda nela do que a crença de um senhor aqui ao lado no Athletic Clube ou no voleibol de praia. Porque é que uma há de ser mais respeitável do que a outra? E portanto eu diria que não... Eu acho sinceramente que só há duas posições possíveis, que é ou podemos rir de tudo ou não podemos rir de nada. E a tua posição? A minha posição é que podemos rir de tudo. A partir do momento que a gente abre uma exceção, nós abrimos o flanco a que se abram variedíssimas outras. O segundo problema não é só este da escolha dos temas. É o de às vezes as pessoas não perceberem que uma piada... Às vezes as pessoas dizem, esta piada sobre ciganos, a piada não é sobre ciganos. A piada menciona ciganos. A piada é sobre outra coisa muito diferente. A piada é sobre o raciocínio da pessoa que está a falar, por exemplo. Ou é sobre o facto de uma determinada palavra ser tabu e estar a ser usada despoderadamente. Às vezes e sobretudo hoje, nota-se esse problema, que é as pessoas confundirem... Eu agora publiquei um livro no Brasil, que é a compilação dos guiões de um podcast que eu tinha cá sobre comédia. A editora discutiu se uma piada que lá estava citada devia entrar ou não. E não era aquilo que eu estava à espera. Há lá uma piada do Jimmy Carr que deu um grande problema na Europa porque menciona ciganos, e eu tento explicar lá que a piada não é sobre ciganos, assim como a proposta modesta do Jonathan Swift não é sobre canibalismo. Mas há outra história
que foi essa que deu problemas para a sensibilidade brasileira, porque os brasileiros não têm, eles não, cigano para eles não significa nada. É uma história do Chaplin, que é um realizador, vem ter com o Chaplin e diz: já não sei como filmar a gorda que escorrega numa casca de banana. O que é que eu faço? Filmo primeiro a gorda, depois a casca e depois o escorregão? Ou filmo primeiro a casca e depois a gorda, depois... E o Chaplin muito calmamente disse: nem uma coisa nem outra. Filmas a gorda, filmas a casca, filmas a gorda a verificar que a casca está lá e a passar por cima da casca. E depois a cair no buraco do esgoto. Ou seja, ele acrescentou ele disse: não, essa crueldade já não é suficiente. Vamos dar um passo em frente. E no Brasil eles acharam: porquê gorda? Porquê gorda aqui? Porquê uma gorda? Será que... É uma história conhecida do Chaplin. Claro. E eles estavam a ponderar tirá-la do livro porque mencionava gorda. Porquê uma gorda? Porquê que ele está a dizer gorda? É uma questão de sensibilidade, é uma coisa meio absurda, não é? É uma coisa como... Eu não sei se é no Narcos. Eu acho que é no Narcos que a Netflix primeiro avisa: atenção que há aqui pessoas a fumar. Ok, não sabia. É uma série em que ele arrebenta com um avião comercial. Com um avião comercial, claro, porque quer eliminar uma pessoa que lá vai uma única. Sim. Quando vai lá, mas eles dizem... Isso, na primeira série do Narcos. Isso tudo bem, agora... isso, cuidado, é chocante. Mas tu respondeste... Agora, o Ricardo Araújo Pereira, quando escreve humor, tem limites. Eu diria que... Porque são coisas diferentes. Uma coisa é dizer assim: aquele gajo, não sei o quê, é uma moral, não sei o quê. O gajo que faça o que ele quiser, não sei o quê. Outra coisa é quando tu estás a escrever, tu sentes que tens limites. Quer dizer, o limite é se eu acho que uma coisa tem graça ou não. É a única coisa. Sem nenhum prurido de... Bom, mas há pessoas que vão achar que sobre este tema não. Não posso ter esse prurido. Até porque, se eu o tiver, não faço nada. Eu já recebi cartas por causa de... Porque fiz pouco do handball. Do quê? Do handball, a modalidade desportiva. Okay. Sim. Há pessoas que já praticam handball e não admitem que se diga mal do handball. É o que eu digo, não há nenhuma hipótese da gente estabelecer uma regra, porque há sempre pessoas para quem a regra que a gente estabeleceu não lhes diz nada, não lhes interessa se Jesus Cristo ou Maomé são satirizados. Mas não toquem no meu handball. Mas diz-me uma coisa que é, no Código Civil Português, se uma pessoa difamar outra e disser mentiras ou sugerir mentiras, pode apanhar até para 6 meses de prisão. Exato. Uma coisa assim. Tu isso achas bem? Eu acho que na comédia isso não se... Há uma série de coisas que não se... Porque a jurisprudência hoje em dia já põe os humoristas num sítio mais resguardado. E bem. Claro. E bem. Porquê? Porque é discurso não sério. É a mesma coisa... podemos fazer... será que um escritor pode escrever sob a perspectiva de um tipo que está interessado numa menina de 14 anos? Sim. Eu já li um livro que é... Também. E bastante bom. Exatamente. E, portanto, a questão é... Aquilo é discurso não sério. Nessa medida, tratá-lo como se o humorista tivesse convocado uma conferência de imprensa para dizer: senhores jornalistas, boa tarde. Um português, um francês e um alemão. Não, ele... São esferas diferentes. É a questão de dizer que um humorista que está no palco não pode produzir determinado raciocínio é uma atitude familiar daquela que havia antigamente, eu não sei se ainda há hoje, que é daquelas pessoas que assistem à telenovela, encontram o ator que faz de vilão no metro e insultam-no. Porque o Márcio não tem nada que estar a fazer a vida negra da Sandra. É a mesma coisa que insultar o ator da novela. Determina o que é humor ou o que é um humorista? É um gajo no fim dizer que estava a reinar? Quer dizer, quando, por exemplo... Porque hoje em dia tens este problema na política. Porque tu, no fundo, nos últimos 20 anos, o que aconteceu é que tens na política... não estou a falar de Zelensky, estou a falar muito mais do Trump. Tens na política humoristas. Não há dúvida. Não é? E é só eles dizerem no fim, estava a reinar. Exato. É o que o Trump diz quando convém. Não é? Se aquilo... Às vezes nem diz. Às vezes nem diz, mas às vezes diz. Quando ele acha que já não estava... estava a reinar. Não é isso, a questão é essa. Mas, quer dizer, há momentos em que é inegável. Quer dizer, não, quando um gajo quando estás a fazer um programa de humor... Mas, por exemplo, vários membros do governo inglês
apelaram à Netflix para que censurasse uma piada desse humorista chamado Jimmy Carr, dizendo a piada, entre aspas. Quer dizer, não há dúvida nenhuma, ele está a fazer aquilo num palco, perante pessoas que pagaram bilhete para o ir ver, é um espetáculo com o nome dele, não há nenhuma dúvida de que ele está ali no palco a fazer aquilo, que aquilo seja comédia. O Trump é outra coisa, e é uma coisa realmente curiosa, quando o modo como ele se exprime, há pessoas que identificam digamos, uma espécie de parentesco com a comédia. Provavelmente pelo desbragamento. É curioso notar que, por exemplo, que o Trump não abomina a comédia. Ele não aprecia nada ser satirizado. Aquelas coisas são uma coisa até mesquinha, patética, de tão mesquinha, que é este humorista fez pouco de mim, não presta. Não tem graça. Exato. Mas é engraçado que ele faz a justificação pelo lado da amoralidade. Sim. Que ele diz que não funcionou a piada. Sim. Ele no fundo, no fim, diz assim, isto não é, ele não diz se é verdade ou não, porque a noção de verdade dele é muito relativa. Ele diz, ele não tem graça nenhuma, portanto devia ser despedido. Sim, mas no discurso dele, há pessoas que identificam no discurso dele alguns elementos parecidos com a comédia. Aquele filósofo esloveno, parece o Daffy Duck a falar, ele diz que ele diz que, pelo menos na aparência, às vezes a comédia parece partilhar a estrutura com o mal. E ele dá uns exemplos bastante arrepiantes, exemplos disso, de serem exemplos de pura maldade, mas terem uma estrutura que nós identificamos como, digamos, familiar da comédia. Um dos exemplos é o seguinte: ao que parece, num campo de concentração, no meio do campo de concentração estava uma árvore que era a favorita do Goethe. E os nazis preservaram aquela árvore porque ela era a favorita do Goethe. No meio do campo de concentração. O contraste entre aquilo que eles faziam a pessoas no campo de concentração e a proteção que eles dedicavam à árvore tem uma ressonância cómica. Do mesmo modo... Não há muito naquele Sim, sítio mesmo. mas tem uma ressonância cómica por causa disso, por causa do contraste entre a maneira como se trata uma pessoa, um ser humano. E a proteção que se dá a uma árvore. Ele dá outro exemplo, também passado num campo de concentração, que é quando os nazis diziam, às vezes, diziam nos megafones do campo de concentração: atenção, os prisioneiros que estejam a pensar em suicidar-se, por favor, escrevam o seu número de prisioneiro num papel e metam na boca. Que é para a gente, porque é muito chato depois estar à procura agora quem é este, qual é o... Sim. Esse aviso burocrático a quem está a ponderar a morte, não é? A morte. Mas é a relativização. Para facilitar a vida da pessoa que depois vai ter de... Não sei se me faço entender sobre aquilo que ele quer dizer, ou seja, o mal e a comédia partilharem a mesma estrutura às vezes. E talvez seja isso que as pessoas identificam no Trump. Há umas vezes ele está a ser voluntariamente facete, ou seja, ele quer, por exemplo, num dos comícios, na campanha, ele disse: olá, viva, estou aqui em Cleveland, porque preciso dos vossos votos. Evidentemente, caso contrário, eu nunca viria a Cleveland, como calculam. E as pessoas riem-se, porque ele está a fazer uma espécie de... Está a dizer mal com a cidade em que está. Ou seja, ele aí está a ser voluntariamente, acho eu, às vezes eu fico sem saber se ele quer ser engraçado ou se é só mesmo uma pessoa que é inconveniente. que não tem noção da conveniência. Enfim. Passando aqui para Mas aquilo tem um apelo, ou seja, tem um apelo, e eu acho que esse apelo, infelizmente, nós contribuímos para esse apelo, no sentido em que fomos impondo alguns tabus. Não se diz esta palavra, cuidado, não digas isso, não se diz contínuo, é auxiliar da ação educativa. É um conjunto de pequenas imposições, de pequenas correções à linguagem que não fazem nada à realidade e que são até ridículas e vão contra
digamos, a economia da linguagem. Por exemplo, ninguém diz auxiliar de ação educativa quando pode dizer contínuo, é uma palavra só. E de repente aparece um tipo que não tem esse tipo de amarra. E eu não sei se isso não exerce algum fascínio. É porque o humor funciona muito pela surpresa. Exato. Não é? Eu lembro de haver há E muitos também anos pela violação do tabu. Pronto, que o Herman dizia que havia duas maneiras de ver piadas, era fazer uma situação completamente normal e acabar super estranha, ou começar completamente estranha e acabar super normal. Não é? E o Trump, por motivos óbvios, tem muito isso, não é? Porque há uma estranheza tão grande nas coisas que ele diz que aquilo depois acaba, muitas vezes, se calhar, de uma forma propositada, outras de uma forma sem ser propositada, a criar riso. Não é? Sim, sim. Porquê é que tu achas que os humoristas, os artistas também em geral, mas os humoristas normalmente são de esquerda? Pá. Sim. Agora não é tentar colocar a esquerda como os bons da fita, mas isto é mesmo verdade. Isto é, se fores fazer uma lista, o Charlie Chaplin era de esquerda, teve problemas. Aliás, o Charlie Chaplin acho que era da ascendência cigana, não é? Eu acho que Sim, fala-se nisso. Sim, acho que ele era da ascendência cigana. Eu não, já ouvi isso, sim, não confirmei. Mas pronto, mas isto aqui, a ascendência cigana dele não tem coisa, está a dizer que não tem a ver com ser de esquerda ou de direita, mas a maior parte. Porquê é que tu achas que porque sou contra poder? Porquê? Mas a esquerda não é sempre contra poder. Exatamente. Não é sempre contra poder. Portanto, sim. É isso, e porque é que vocês são tão ineficazes também? Sim, porque eu acho essa ineficácia... São as duas coisas. Essa ineficácia descansa-me. Claro. Descansa-me. Mas vamos começar pela primeira pergunta. Sim, primeira pergunta. Porquê é que achas que a maior parte dos humoristas são de esquerda? Precisava de ter um estudo mais detalhado para validar a premissa primeiro. No outro dia o Rui Ramos, o historiador, escreveu no Observador um texto chamado Porque é que todos os humoristas da rádio e da televisão, ainda por cima ele dizia da rádio e da televisão, porque eu acho que na altura ele precisava de excluir, não sei se era o Zé Diogo Quintela ou assim, são de esquerda, dizia ele. Ele disse isso, não sabia. Dizia isso, sim. E ele disse isso numa altura curiosa, que foi quando o primeiro-ministro era o Cavaco, desculpem, o presidente da República era o Cavaco, o primeiro-ministro era o Passos Coelho, que tinha um governo de maioria absoluta por causa da coligação. Portanto... Mas aí era mais fácil de explicar. Exato. E na altura eu depois escrevi sobre isso e pareceu-me... Coitado do Rui Ramos, não é? Ele é uma pessoa de direita e ele vive num país em que só é de direita o Presidente da República, o Governo e a maioria da Assembleia. Esta chatice dos humoristas não serem é muito chata. Mas o maior humorista português nunca indicou o seu sentido de voto. Não tenho a certeza de que isso seja verdade. Não. Sim. E há outra coisa que é, eu acho que, por exemplo, a gente sabe qual é a inclinação política do Jon Stewart, por exemplo. Ele é explícito. Exato. Mas mesmo ele, uma coisa é ter um ponto de vista. Eu também não nego que tenho um e não o escondo. Outra coisa é fazer proselitismo, é ser ativista. Humorista e ativista são duas coisas diferentes. Ativista. Houve ali um período em que eu concordo... Aquele programa que ele fez. Exatamente, aquele programa que ele fez. Em relação a matérias específicas. E eu muitas vezes dava por mim a fazer como naquele filme do Nani Moretti em que ele diz ao Dalema, pá, diz uma coisa de esquerda. E eu dava por mim a dizer ao Jon Stewart, diz uma coisa de humorista. E esse momento chegou. Quando o Jon Stewart volta ao Daily Show, antes das eleições, e ele tanto começa a fazer piadas sobre o Trump como sobre o Biden. E as pessoas disseram-lhe, não pode ser. Só sobre o Trump. E ele disse uma coisa de humorista, que foi, meus amigos, vamos supor que eu queria fazer o que vocês dizem, que é, só faço piadas sobre o outro lado. Se nós achamos que o outro lado são os bárbaros que estão à porta, nós temos também de garantir que o porteiro não está a dormir. Ora, curiosamente, o porteiro estava a dormir. Estava a fazer a sesta porque tinha 82 anos. E percebemos tragicamente, tarde demais, que o porteiro estava a dormir. Lá está, mais uma vez, o humor foi ineficaz. Coisa com a qual eu convivo perfeitamente. E porque é que achas que é ineficaz?
eu acho que é ineficaz precisamente por ser discurso não sério. Também, mais uma vez, também há estudos sobre isso. Há estudos que indicam que uma pessoa está em casa, assiste àquilo que um humorista diz, ri-se e diz, está bem observado, mas é uma piada. Portanto, tu achas que tu tens imensas pessoas do Chega a adorar as coisas que tu dizes? Não diria que são... Eu não diria que há... É possível que haja eleitores do Chega, não fanáticos. Claro. Ou seja, há um grupo de fanáticos, Ok. mas os fanáticos de todos os partidos abominam seja o que for, porque sabem que lhes vai bater à porta. Hoje é o Chega, amanhã é o PSD, depois é o PCP, depois eu já recebi cartas de todos os partidos. Todos os partidos. E, portanto, de todos os partidos, quer dizer, digamos, de fanáticos de todos os partidos. Mas os 20% ou 23% que o Chega tem não são todos fanáticos. Há muita gente que vota no Chega. Mas o que a pergunta se calhar é mais, mas achas que se calhar há alguns fanáticos, porque havia aquela história, havia um gajo que era o pai, não sei se era chefe, não, era o ministro da defesa do Saddam, acho eu, que era um gajo que aparecia imenso na televisão, Sim, a negar já a estavam a realidade. bombardear Sim, e ele sim, ainda sim. estava na televisão. E depois os americanos chegaram à casa dele e aquilo era só filmes americanos, do John Wayne, o gajo era um fanático Era um da cultura fã. americana. Sim. E a pergunta que eu ponho é um bocado nessa coisa, tu achas que há uma série de eleitores fanáticos do Chega Sim. que no fundo se riem e depois dizem, pronto, mas o gajo não tem razão. Não tenho, acho que não. Eu acho que, lá está, e eu acho que essa é uma das razões por causa das quais o humor também é ineficaz. Os estudos também revelam isso. Não é apenas o facto de ser discurso não sério e por isso ser desvalorizado enquanto instrumento de persuasão. É também o facto de quem vai ver o Jon Stewart já concorda com o Jon Stewart. Um republicano empedernido que acha que o Trump tem razão não vai ver o Jon Stewart. E é improvável que se vir diga, pois é, pá. E eu que pensava que... É muito improvável que isso seja assim. É curioso notar que de ambos os lados há pessoas que acham que o humor é muito poderoso. E por isso acham que eu devia ser... Mas se calhar é um bocadinho, eu acho que também há um lado um bocadinho demasiadamente humilde da tua parte. Não há... Não, eu lamento, mas há... Tens uma data, eu tens isso tudo estudado, não é? Não, eu percebo a ideia. É que há uma questão aqui que é como acreditar em Deus. No meu caso, é mais do que não acreditar, eu não gostava que ele existisse. Que ele existisse conforme é concebido, não é? Uma espécie, aquilo que o Christopher Hitchens chamou uma espécie de Coreia do Norte celestial. Mas eu depois dou-te um exemplo também, contra o que tu vais dizer. Certo. Mas acaba. Mas é isso, eu, mais do que não acreditar, porque não tenho nenhuma evidência, antes pelo contrário, de que o humor tenha o poder que as pessoas dizem que ele tem. Eu não digo que não tenho nenhum, eu não sou ingênuo. Tenho qualquer declaração pública produz um efeito. O que eu digo é que há muita gente a falar. Há muita gente a falar no espaço público. E há gente a falar a sério. E a falar a sério persuade-se de uma maneira e a falar e a produzir discurso não sério, e isso produz outro efeito. Há estudos sobre isso. Há estudos nos Estados Unidos, há um estudo em que os autores propõem cunham uma expressão chamada discounting cue, que basicamente é aquilo que parece. As pessoas acham graça a uma piada, mas dão-lhe um desconto sim, mas é uma piada. É uma piada. Mas tu tens o caso, por exemplo, do Miguel Esteves Cardoso, Certo. que fazia textos que tinham um lado quase humorístico, não é? E que Tinha mesmo. moldaram de alguma maneira uma geração. Isso é uma espécie de, ou seja, um substrato cultural, não é? Um substrato cultural que é um sedimento que vai ficando e que... Mas isso é... E tu também estás a fazer isso, o Herman fez isso, deixou, o Herman quebrou barreiras, tu próprio dizes nas entrevistas que dás que o Herman facilitou a tua vida, isso mudou politicamente o país. Quer dizer, mas O Herman, desculpa lá, mas mudou politicamente o não há país. dúvida, mas é um entendimento da palavra político, não é o habitual. Ou seja, não é o que as pessoas normalmente dizem. Mas depois, no fim, condiciona a maneira como as pessoas votam. Eu não diria isso. Não. Eu acho que mudou politicamente o país, no sentido em que o abriu, no sentido em que, por exemplo, o Herman é uma espécie de Martim Muniz para nós, não só pela maneira como desbravou o caminho criativamente e nos mostrou, é possível, há aqui uma dificuldade que é possível em português. Não é só como é que se tem graça, é como é que se tem graça em português. Especificamente com esta língua que a gente está a falar.
E ele mostrou isso, mostrou uma outra maneira de fazer isso, que era muito diferente no tom e na forma do modelo anterior, mas também ele foi entalado na porta, como o Martim Muniz. Se o Herman não tivesse sido, no caso grave, que foi o da Rainha Santa, e no caso menos grave, que foi o da Última Ceia, no qual na prática não lhe aconteceu nada, e ainda bem, mas a sociedade, e bem, disse isto é inadmissível. Se ele não tivesse passado por isso, eu acho que nós tínhamos uma vida diferente hoje. Aliás, eu até fiquei surpreendido. Então ele condicionou politicamente o país. Sem dúvida, mas não é, quando as pessoas apontam o poder político do humor, não é a isso que se referem. As pessoas dizem que eu, por exemplo, no dia seguinte ao referendo do aborto, havia um colunista que disse com todas as letras aquele sketch sobre o professor Marcelo mudou decisivamente a inclinação do eleitorado. Ou dizerem, também já vi isso no jornal, eu contribuí para a eleição da Joacine, por exemplo, por causa da prestação dela no programa, ou do deputado da Iniciativa Liberal. Tenho a maior dúvida. Mas eu aí tenho dúvidas sobre as tuas dúvidas, que é, repara bem, quando tu fazes o sketch do Marcelo, certo, tu vinculas de uma forma super popular e que atinge massas o ridículo do que ele estava a dizer. Certo. Não é? Pronto, ele estava a dizer que, não se podia fazer, mas façam lá. Sim, façam desde que seja clandestino. Exatamente, pronto. E tu chegaste a Portugal inteiro e ainda hoje em dia se fala nisso. Portanto, eu acho que ali tu influencias claramente a maneira como as pessoas... porque tu destapaste também, abriste os olhos de alguma maneira. Eu não creio, algumas pessoas, tu não acreditas nisso? Eu acho acreditas um bocadinho. Não acredito, não. Eu acho que já não há nenhum estudo que indique isso. São tudo suposições. Claro. Não, ninguém fez uma sondagem a dizer em quem é que votava antes e depois do visionamento deste sketch. Claro. É para mim quase inconcebível que num período como aquele, eu não sei se se lembram, mas a sociedade portuguesa estava rigorosamente dividida ao meio. E havia prós e contras vários, 3 horas cada um, com argumentos a favor, contra, campanha eleitoral. Acreditar que um sketch de 1 minuto e 55 segundos, que é o que ele dura, em que eu tenho uma coisa na cabeça e digo, podes fazer, mas é proibido. Que foi isso, as pessoas viram aquilo e disseram, mas tu tocaste no cerne da questão. Com certeza, mas era exatamente aquilo que tu conseguiste sintetizar e sumarizar numa coisa que demorava não sei uns segundos, o que se estava a passar. Desculpa lá, tu aí foste genial. Conseguiste, é verdade, tu conseguiste. Tem várias características. Tu conseguiste sintetizar, que é o que o político consegue, deve conseguir e que hoje em dia tem muita dificuldade. Não é? Que é passar coisas complexas e explicar de uma forma simples. Não é? E depois massificaste a coisa porque a coisa fazia rir. Sem dúvida. Miguel, o que eu digo é o seguinte, a minha intenção, toda a gente sabia qual era a minha intenção. Qual era o meu voto nessa altura. Toda a gente sabia, eu não escondo isso também, eu não escondo. Mas, primeiro, a minha intenção não era fazer proselitismo. Segundo, eu acho que não tem o efeito que as pessoas acham que tem. Terceiro, eu acho que não é possível controlar eventuais efeitos que tenha. Há histórias sobre isso no estrangeiro. Por exemplo, a maneira como o Jacques Chirac era representado num determinado programa, de uma maneira patética como ele era representado, os analistas no fim dizem talvez tenha feito com que sensibilizado os eleitores. E eu garanto que os autores desse programa não disseram já sei como é que vamos eleger o Chirac. É evidente. Ou seja, o poder a existir é incontrolável. É como o debate entre o Medina e o Moedas, em que realmente o Medina parece que venceu claramente, mas ridicularizou um pouco o Moedas, que se calhar deu uma série de votos que as pessoas disseram, mas o gajo é um convencidão, estás a perceber? Pronto, eu não concordo com isso. Vamos ficar por aqui em relação a isto. Vamos relacionar a isto. Diz-me uma coisa, eu vi-te a ser bastante crítico em relação aos humoristas que foram à Arábia Saudita. Sim. Pronto. A minha pergunta é, tu foste ao Vaticano. Sim. Quais é que são as diferenças em termos de comedy washing de uma coisa e outra? Agora, em todo de brincadeira, como tu fizeste com o Marcelo, o que eu digo é assim, é que ao menos os gajos foram lá ser pagos. Pois foram. E vocês foram por convicção.
Ó Miguel, na verdade não tem... Explica-me lá isso. Não há nenhuma hipótese de haver uma comparação. Quer dizer, atenção, isso, sabendo o passado negro da Igreja Estão os dois a Católica... tentar fazer melhor. Estão. Mas quer dizer... Há um gajo que anda a fatiar pessoas. Mas Exatamente, na Arábia Saudita. E depois aquela coisa que esses humoristas disseram, que era, não, e nós... Isto é uma porta aberta para a liberdade, porque eles dão-nos liberdade total. E de repente alguém vem dizer, Não, olha, é bem estão assim. aqui as regras, não há... Está muito longe de ser liberdade total. É impossível aquilo, é impossível. Aquele regime... Eu lembro-me dos tempos do apartheid na África do Sul. E do facto das pessoas boicotarem a África do Sul. E bem... Lembras-te que era muito engraçado o Herman a gozar com o Crespo lá a fazer as reportagens de manhã. Eu lembro que ia para a universidade e chorava a rir. A única razão pela qual não há o mesmo tratamento à Arábia Saudita, que dá, por exemplo, às mulheres, e já para não falar em homossexuais, por exemplo, mas dá às mulheres e aos homossexuais o mesmo tratamento, ou pior, do que a África do Sul dava aos negros. É porque eles têm petróleo, é porque eles têm dinheiro. O dinheiro produz efeitos extraordinários. Mas a Igreja tem muitas coisas muito complicadas. Com certeza. Para um nível de machismo alucinante. Não há dúvida. As freiras são empregadas domésticas dos padres. Bem sei. Não há dúvida. Os homossexuais também não têm propriamente... não são cidadãos de primeira no mundo católico. Mas eu podia continuar por aí fora. Não é? Mas aquele Papa específico... ainda por cima, aquilo que ele nos convidou para lá ir fazer. Portanto, nós tínhamos que estar às 6h45 da manhã numa porta específica. Sim. E disseram-nos, o Papa está a atender a comitiva do Presidente de Cabo Verde, que eu ainda por cima conhecia, porque passo em Cabo Verde uma boa parte do meu tempo. Nisto sai a comitiva de Cabo Verde, a primeira-dama reconhece-me na plateia e pisca-me o olho. Eu fiquei muito contente com isso, porque é de facto uma segunda pátria, e ela mandou-me uma mensagem a dizer: sentimos representados por ti e por ires lá tantas vezes. E o Papa entra, já bastante debilitado, senta-se e lê um texto que inclui a frase: podemos rir de Deus? Sim. Isso é uma coisa absolutamente histórica. Eu não creio que alguém tenha articulado essas palavras no Vaticano e mantido a cabeça agarrada ao corpo, muito menos um Papa. O Papa disse: podemos rir de Deus? Sim. Isso é uma demonstração de grandeza. Eu não sei se é de grandeza, mas é uma demonstração de uma mudança. De uma mudança... E tu foste lá para ajudar essa mudança, mesmo sendo ateu? Em que perspectiva é que tu foste lá? É uma curiosidade, dizer assim, também se calhar gostava de ter conhecido o Papa Francisco. Eu também sou ateu, mas porquê é que tu foste? Não, eu fui porque... Eu fiquei, digamos, não quero parecer mal agradecido, mas eu estava sentado ao lado do Stephen Colbert e do Chris Rock. Eu estava mais entusiasmado com essa parte. E, portanto, foi muito divertido. O Stephen Colbert é católico mesmo. Eu sei. Ele é mesmo católico. E então, a certa altura, aquelas 200 pessoas, eles lá dizem: pronto, agora o Santo Padre vai então cumprimentar-vos um a um. Mas façam uma fila ordeira e cumprimentam o Santo Padre e saem. Eu, como toda a gente, fui lá, cumprimentei. Mas tu querias era cumprimentar? Não. E depois o Stephen Colbert... Sim. Chegou, voltámos todos para os nossos lugares e o Stephen Colbert diz assim: aconteceu uma coisa divertida, que foi, eu estava tão entusiasmado que cumprimento e digo-lhe: sabe, Santo Padre, na versão inglesa do audiobook da sua biografia, sou eu que faço a voz. E o Papa fez assim, o Stephen Colbert disse: o Papa fez assim... Eu não pulou a palavra. Passa daqui. Tenho paciência agora. 200 pessoas. Assim, eu represento Deus. Exatamente. Tu andas lá a dizer umas charadas da América. Mas sim, foi muito... Mas eu
Quer dizer, eu gosto imenso, eu gosto imenso, eu tinha estado no Vaticano pouco antes, com a família, não é? Fui mostrar às miúdas aquilo e a certa altura o Padre Tolentino, Sim, sim. Cardeal Tolentino, para si, Miguel, para mim é Padre Tolentino, porque eu já o conheço há muito tempo. Ele batizou os meus 3 filhos. A sério? Ele é meu amigo. Muito bem. Ele casou-me. Ele casou. Casou. Ok. Ele a mim aconselhou-me a não me casar A não se pela casar. igreja. Não me casar pela igreja. Pela igreja, não, mas eu casei naquela modalidade do casamento misto. Ok, mas é que a minha mulher também a tem. Não tinha muito então não tinha sentido nenhum, claro. Eu fui falar com ele, disse, o que é que Claro. tu achas? E ele disse, acho que se calhar é melhor não. Sim. Mas eu quando estou em Roma digo, olha, Padre Tolentino, estamos aqui, não sei o quê e tal, vamos visitar o Vaticano amanhã e tal, e ele disse, quando estiveres na Capela Sistina, manda-me uma mensagem. E eu mandei, e nisto aparece lá vindo de uma porta, aparece o Padre Tolentino, várias pessoas que sabem quem ele é começam a fazer umas vénias Gigantesco. muito profundas ao Padre Tolentino, que é uma presença, o Padre Tolentino tem uma presença tranquilizadora. Completamente. Não sei que barulho é que ele emite, mas em que frequência É é que ele... uma vibração. Uma vibração qualquer em que estar só sossegado ao pé dele, aquilo é uma coisa É que tem um efeito tranquilizador. calmante, sim. E pronto, ele disse, olha, venham aqui. As miúdas adoraram o Padre e fomos lá por uns meandros lá dos bastidores do Vaticano ver umas pinturas do Rafael e umas coisas que normalmente são inacessíveis e tal. E portanto, sim, todos os pretextos para ir ver o Padre Tolentino. Mas, atenção, a ida ao Vaticano e ir atuar à Arábia Saudita e dizer, estão a ver, pessoal, estão a ver como isto... por amor de Deus, não são duas coisas bastante... Mas eles foram pagos, portanto eles têm alguma desculpa por ter sido pagos. Todos nós participamos em coisas, não é? A gente compra Mas petróleo, aquela gente... mete gasolina da Arábia Saudita, não sei Aquela gente quê. já é milionária. Aquela gente já é milionária. Acho que o C.K. Luís não Louis C.K. estava... O Luís C.K. acho que não estava como Sim, as finanças dele foram um bocadinho abaixo por causa daquela coisa em que ele se envolveu. Mas ainda assim, quer dizer, mesmo neste momento, ele já não tem nenhuma razão de queixa. Não... Aqui vamos falar agora um bocadinho sobre humor e loucura. Okay? Certo. Porque há muitos humoristas que pifaram lá. O humor está cheio de... Porque parece que a loucura é uma coisa que tu não controlas. O humor tu controlas até um certo sítio. Eu queria perceber qual é que é a tua perspectiva em relação a isto. Se já te sentiste à beirinha. Se não, como é que tu lidas com... Há uma relação óbvia, não é? Entre humor e loucura, porque os raciocínios humorísticos são uma espécie de filosofia do avesso. Ou seja, não é o contrário da filosofia. Uma camisola do avesso não é o contrário de uma camisola. Continua a ser uma camisola, só que está do avesso. E é isso. Portanto, é possível definir o humor como... É uma boa definição, se calhar, que é loucura governada pelo juízo. Mais uma vez, é uma definição contraditória, como costumam ser as definições do humor, mas é isso, é uma simulação de loucura. É uma espécie de... Há muitos momentos em que o discurso de um louco parece humorístico. Precisamente porque é um outro tipo de racionalidade, digamos, é um outro tipo de raciocínio. Por exemplo, há uma figura do Médio Oriente chamada Nasreddin Hoxha, figura muito conhecida do Médio Oriente. Há estátuas dele desde a Bélgica até ao Cazaquistão. Normalmente a estátua mais frequente é o Nasreddin sentado em cima de um burro, e o Nasreddin está virado para ali e o burro está virado para ali. Que é uma história que se conta dele, que é Nasreddin, vais ao contrário. E ele diz, não, o burro é que está ao contrário. São coisas desse tipo. Por exemplo, o Nasreddin está à procura das suas chaves, está à procura de uma coisa à porta de casa. Passa um amigo e diz, estás à procura das minhas chaves? Onde é que as perdeste? Lá dentro. Por que é que estás à procurar aqui? Lá dentro está escuro, não há luz lá dentro. É esse tipo de raciocínio. Desconcertante. É assim, em que a gente pensa, este tipo é muito burro ou é muito inteligente? É isso, porque de facto é impossível negar que faz mais sentido procurar uma coisa onde há luz do que onde não há. Claro que o pormenor da coisa perdida não ter sido ali faz diferença. Mas é isso, normalmente o raciocínio humorístico tem esse parentesco com a loucura. Mas não creio que... Eu acho que
essa ideia de que, por exemplo, de que os humoristas têm uma inclinação mais acentuada, por exemplo, para a depressão e para o suicídio. Não tenho a certeza. Eu acho que se nota mais. Ninguém diz o quê? O dentista matou-se. É mais bizarro quando Mas o quando Robin tu Williams trabalhas no limite, se mata. quando tu trabalhas no limite, pá, da moralidade, quando tu trabalhas, o teu trabalho é pôr em causa, pá, a estrutura hierárquica simbólica onde nós vivemos, Certo. estás a perceber? Que qualquer psicanalista te diz, pode ser uma grande aldrabice, mas dá muito jeito para manter a sanidade Exato. psicológica. Sim. Portanto, aí eu acho que vocês trabalham numa zona de muito maior risco do que... Não, mas quer dizer, mas eu creio que é possível argumentar o contrário. Ou seja, Porque tu nunca sentiste isso. Não é? Não, eu acho que é mais. Acho que se pode argumentar o contrário, ou seja, que é o caminho mais fácil para manter a sanidade mental inclui, digamos, aquilo que o olhar humorístico costuma propor. Não é? Ou seja, que é mais difícil suportar a vida sem recorrer a isso do que recorrendo a esse, digamos, a esse estratagema defensivo que a comédia pode ser. Portanto, tu achas que funciona como uma droga para ti? Mas não diria isso, mas funciona como uma... É isso, eu acho que a melhor maneira de dizer é uma estratégia defensiva. É como quando... o exemplo que eu dou é quando uma criança leva uma chapada. E se agarra à bochecha e diz, não me doeu. Eu acho que é isso que, num certo sentido, o que a comédia faz é essa pequena desfeita ao mundo. É, não me aleijaste. Não me fizeste nada. Tens que te esforçar mais para me magoar. Eu estou num patamar... Mas tu, quando estás a construir os teus textos e as situações de comédia que tu fazes, tu às vezes pões-te em risco. O que eu quero dizer com isto é, tu às vezes dizes assim, eu vou para um sítio, porque, por exemplo, na arte isto acontece muito, que é, nós estamos sempre a repetir o mesmo canon na arte, e começa a ficar xarope. Sim. Pronto, é o xarope, mas este gajo agora vai sempre estas pinturas, e já não há peixoto, já não tem nada de novo, já não tem graça nenhuma, o gajo tem uma fórmula, não sei o quê. E é como é que tu, em relação ao humor, te posicionas, tu sentes que hoje em dia estás mais xarope do que quando começaste com os gatos fedorentos, estás a ver? Portanto, és mais consensual, sentes que tens menos imaginação, vais procurar a ruptura aonde? Sim, bom, isso estou sempre... Porque a comédia, sendo uma... Porque a comédia tem um problema, deixa-me só dizer isto, desculpa, que é, por exemplo, vocês hoje em dia são um bocado tipo rockstars, não é? Pronto. Mas agora, fazendo o paralelo com rockstar, há uma grande vantagem quando estás a cantar, é que tu podes cantar a mesma música, Com certeza. 50 mil vezes, e a malta vai continuar a aplaudir, e assim, isto é brutal, E mais, e não sei o quê. Exigem que se toque mesmo. Pá, se tu fores dizer a mesma graçola, Não há hipótese. pá, esquece. Essa é a questão. Portanto, o nível de pressão, Sim. por isso é que eu acho que também há muita utilização, às vezes, de drogas e não sei o quê, porque, vocês têm que estar sempre a transcender. Exato. Pronto. E isso, como é é que tu lidas com isso? Bom, seria bizarro eu queixar-me, porque isso é o trabalho. É a mesma coisa com um canalizador dizer, já não posso ver canos. Não é. O trabalho é esse. É muito bem observado. Os músicos têm essa grande vantagem. Eu vou tocar esta. Claro. Eles no concerto querem que eu toque aquela. Pedem bis. E depois eu ainda vou fazer outro álbum, agora acústico. Agora eu e o Sérgio Godinho, a mesma música. E assim sucessivamente. E vendem a mesma coisa imensas vezes. Para nós isso não funciona. Não funciona. E sobretudo, por exemplo, quando eu faço um programa na SIC aos domingos à noite, e isso tem uma determinada exigência, tem a ver com a semana que acabou de passar, tem os problemas com o facto de teve ou não teve, foi ou não foi uma semana com peripécias suficientes e interessantes para que a gente possa trabalhar, ou foi uma semana xoxa. Depois faço na rádio comercial, aquilo já é totalmente diferente, é de manhã, é para pessoas que vão a caminho do trabalho e da escola, é para pessoas que têm os filhos no banco de trás, e eu não quero limitar-me, eu quero divertir o carro todo,
e é especialmente difícil fazer uma coisa Ok, tu pensas nisso, claro. que divirta tanto o banco de trás como o banco da frente. É muito fácil divertir um grupo específico de pessoas. Eu, no outro dia, já foi há algum tempo, fui falar, já não sei, acho que eram médicos, e eram médicos de uma especialidade. E eu disse lá umas coisas, sim, disse lá umas coisas que deitaram a casa abaixo. Mas se eu disser na SIC ou domingo à noite, vão... Sobre dentistas. Exatamente, não tem graça nenhuma para as pessoas em geral. Ou seja, tentar fazer rir um grupo específico de pessoas é sempre mais fácil do que tentar fazer um grupo mais heterogéneo. É por isso que os meus heróis da comédia, o Chaplin, o Woody Allen, os Monty Python, o Ricky Gervais e o Office, por exemplo, o Office, que é uma coisa à partida considerada, digamos, específica, quase de nicho, é a série mais... houve mais franchises sobre a série Office do que sobre qualquer outra série. É, porque aquilo é sobre a condição humana. Exatamente. Muito mais do que sobre... E é isso, os meus heróis apelam a uma massa de pessoas. E é isso que tu tentas fazer. Exato. E, portanto, mas isso tem essa dificuldade. Ou seja, todas as coisas que eu faço têm essa dificuldade. Umas têm umas características, outras têm outras. Eu numas tenho apenas letras e papel, noutras consigo ter a voz e a imagem. Mas isso... a profissão é essa. Ou seja, a profissão é... diz uma coisa que me dê vontade de rir. E tu tens cânones, tens coisas que te agarras, tu vais ler livros sobre retórica, tu vais de construção de coisas, porque tu és uma pessoa que lê imenso e que investiga imenso, não é? Se percebe no que tu vais falando, não é? Certo. És uma pessoa com uma bagagem cultural bastante grande. E se tu achas que vais buscar essas coisas, elementos... Sem dúvida. Quer dizer, eu acho que é... É um bocado como samplar, como na música. Isso. E tu às vezes agarras, imagina, vês um gajo e disse esta piada, mas isto ainda ficava melhor se eu fizesse assim. Portanto, samplas um bocado e depois constróis em cima, ou é tudo muito orgânico? E às vezes nem sequer tem a ver com isso, tem a ver com a exposição a coisas que podem não ser humorísticas. Tem a ver com... Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem tendência para simpatizar com essa ideia, não é? Que se nós nos expusermos a... Isso é um exercício que eu recomendo. Intensifiquem a vossa dieta, digamos, de leitura. E ler, assim, 100 páginas por dia. Ou se querem começar por menos, sei lá, ler consistentemente 20 páginas por dia. Para fazer estas entrevistas eu vou imenso buscar coisas que estou a ler num momento, ou músicas que estou a ouvir. Claro. Eu garanto que ao fim de uma semana, claro. ao fim de uma semana, as pessoas reparam, espera, eu consigo articular melhor as minhas ideias, eu fico menos tempo à procura das palavras, porque de repente tenho um arsenal de vocabulário maior, e outras coisas. Eu acho, ainda por cima, eu tenho muita facilidade em memorizar coisas. E eu adoro isso, porque memorizar é comer, é exatamente igual a comer. A gente mete uma coisa cá dentro e ela deixa-nos os seus nutrientes cá dentro. Eu sei, a quantidade de vezes que me ocorrem versos ou sei lá, frases porque se adequam ao momento que eu estou àquilo que eu estou a fazer. Isso é frequentíssimo acontecer, coisas desse tipo. Mas os meus gostos são omnívoros e eu tanto... Por exemplo, no outro dia estava a ler uma coisa que eu dou-lhe 2 milhões de tentativas e não chegava lá, que é uma coisa sobre... São uns estudos sobre a Idade Média, especificamente um capítulo sobre o Santo Prepúcio, que é... Não é. A questão é esta. Não é dia 25 de dezembro, Jesus nasce. Ok. E Jesus é judeu, evidentemente. 8 dias depois é a circuncisão de Jesus. O prepúcio de Jesus é então cortado. Ok. E há um momento na Europa em que mais de uma dezena de igrejas reivindicam a posse da relíquia Que é o prepúcio do Senhor. Hoje em dia? Hoje em dia já Na não, Idade Média. menos, até porque a Igreja, por volta do início do século XX, disse acabou-se isto, acabou-se a veneração do prepúcio, e quem ameaçou de excomunhão, quem venerasse ou escrevesse sobre o Santo Prepúcio, porque, diziam eles, isso instiga uma curiosidade irreverente.
E estou a perceber, Sim. a parte sexual. E além dessa ideia, por exemplo, há um tipo chamado Leão Alessio, acho que é assim que ele se chama, que resolve fazer a seguinte ponderação. Quando o Senhor ressuscita e ascende aos céus, Em princípio, o prepúcio também ascendeu. E é essa a origem dos anéis de Saturno, disse ele. Ai, disse ele. Sim. Outra coisa também curiosa. Santa Catarina de Siena, que era mística, hoje a gente diz histérica, acho eu, mas era mística, e ela contraiu o casamento místico com Nosso Senhor Jesus Cristo. Ok. E no sonho, ou nessas visões, a aliança que Jesus lhe coloca no dedo é o prepúcio. Ok. É o prepúcio. Isto é o tipo é uma coisa tão retorcida de inventar que, se fosse um humorista, era considerado herege. Blasfemo. Mas como é Catarina de Siena, é santa. Ok. Vamos agora. Isto só para lhe dizer uma das últimas leituras que fiz. Tu estás a ler agora, exatamente. Estás a ler sobre. Há mesmo um santo que tem esse nome. Não é o santo. O santo prepúcio é o prepúcio, que ele ok, próprio não há, é santo. não há um santo. Mas por acaso era bom. Poderia também haver um Claro, santo, não é? santo, sim. Há Sim, santos sim. para tudo. Mas é isso. E os portugueses nunca reivindicaram que estava cá, não. Eu acho que não há nenhuma igreja, são sobretudo igrejas francesas, porque francesas. a lenda diz que o prepúcio é entregue por Nossa Senhora a Maria Madalena, que depois o entrega a um anjo, e depois o anjo, que leva para o séculos céu. mais tarde, entrega-o a Carlos Magno. E é por isso que há tantas igrejas em Então França. afinal não subiu. Há uns que dizem que subiu, mas Há uns depois que- desceu, mas se calhar depois exatamente, desceu. a doutrina Porque aliás, divide-se. Jesus Cristo depois acho que voltou cá abaixo, não é? Para dar uma palavrinha. Nessa altura já tinha voltado, já ascendeu. Portanto, são duas perspectivas diferentes. Aquela que diz que o prepúcio também ascende com o Senhor Não é a mesma. não é a mesma que a que diz que o prepúcio está aí. que foi entregue por Nossa Senhora a Maria Madalena, que por sua vez entregou a um anjo, que por sua vez o entregou a Carlos Magno. Agora, para falar só um bocadinho, eu não vou falar quase nada, não estou farto de política, mas só para falar um bocadinho nada. Em relação ao Mandani, ok? Tu vês que ele foi o gajo que finalmente pôs a esquerda no sítio em que ela devia estar. Não tenho a certeza, sinceramente. Tens a certeza Não que sim? tenho a certeza. Ai, não tens a certeza. Eu no dia vi um texto no New York Times em que uma senhora dizia: eu vou votar no Mandani, já percebo as pessoas que votaram no Trump. Porque ela disse: eu vou votar nele, apesar de eu saber que ele não tem condições para cumprir o que prometeu. Ele está a dizer coisas que não têm relação com a realidade, mas são coisas que funcionam para mim como um canto de sereia, e por isso eu percebo que do outro lado do espectro político haja pessoas que votam no Trump com a mesma disposição com que eu estou agora. Eu não tenho a certeza. Tu achas que é isso que está a passar? Não tenho a certeza, até porque eu não sei o que é que ele vai fazer. Mas eu sou social-democrata. Mas e, portanto, basicamente o que ele diz, eu acho que parece ser relativamente simples. Eu acho que é muito difícil de executar. Mas ele diz, então na Europa isto adequa-se melhor, que é, tu tens a educação já de graça, tens a saúde já de graça, vamos pôr também os transportes, a habitação. certo. Eu lá, isto nunca me aconteceu tal coisa. É a primeira vez, mas pronto. Isto deve ser o Mandani. Não foi isso que eu disse. Mas pronto, vamos pôr também a habitação, vamos pôr também os transportes e a alimentação, pelo menos a básica. Exato. Pronto. Eu acho que, resumindo de uma forma muito coisa, é um bocado isto. A maneira como... Porque ele diz que, no fundo, estas coisas são tão importantes como a saúde e a educação. Não é? Exato. Pronto. Sim, a questão é preciso ver a especificidade do sítio em que ele está a fazer isso, o modo como a palavra socialismo, as ressonâncias que a palavra socialismo tem naquele sítio, como isso pode repelir eleitores. Eu sou um social-democrata, não é? No sentido em que me parece que eu não rejeito portanto, o mercado, não é? Mas acho que ele tem que ser regulado, tem de se não regular o mercado significa a lei do mais forte.
E atenção, há um relativo consenso em relação a isso na Europa. Eu acho que na Europa há um consenso social-democrata sobre direitos universais, era tudo uma questão de regulação, não é? É só, o mercado deve ser mais ou menos regulado. Eu acho que deve ser um pouco mais regulado, por isso estou mais à esquerda. Há pessoas que acham que deve ser menos regulado, por isso estão... Mas há um consenso básico sobre, ninguém põe em causa certas coisas que nós temos e que nos Estados Unidos parecem de outro planeta. E, portanto, eu tenho... Como eu continuo a achar que aquilo que quem manda aqui é o povo e que ganha as eleições, aquele que for mais habilidoso a persuadir o povo de que as suas ideias são as melhores, eu acho que o povo precisa de ser... Não deve ser repelido, antes pelo contrário. Há um momento naquele filme do Aaron Sorkin chamado Os Sete de Chicago, sobre aqueles ativistas, em que a certa altura a personagem do Sacha Baron Cohen diz à do Eddie Redmayne: pois, epá, tu estás-te borrifando. Realmente tens uma grande memória, tu ligas os atores. Sim, ele diz-lhe: tu estás-te borrifando para a liberdade e a igualdade e não sei o quê, tu só pensas em ganhar eleições. E o Eddie Redmayne diz-lhe: sem ganhar eleições, esquece as outras coisas todas. A primeira coisa é ganhar as eleições. É a primeira coisa. E, portanto, eu devo dizer que eu não sou eleitor do Bloco de Esquerda, mas fiquei satisfeito que nesta última convenção do Bloco tenha aparecido gente como o Francisco Louçã a dizer: bom, eu acho que a gente tem de se concentrar no salário, na casa e no hospital. Pois, eu confesso que não percebo de que é que estivemos a tratar antes disto. Como é que é possível que um partido de esquerda tenha perdido isso de vista? Isso tenha sido possível perder de vista. Mas fico satisfeito que, então, esses temas sejam retomados. Eu acho que vai ser preciso algum tempo para recuperar a confiança, porque isso não é instantâneo. Não, porque o Bloco de Esquerda tem 1% ou 2%, Exatamente, não é? exato. Com esta conversa, portanto, as pessoas parece que não querem bem... Não. Esta conversa já é depois do 1%. Ou seja, esta conversa é dizer, com a conversa anterior nós chegámos a 1%. Claro. Se calhar é melhor retomarmos o essencial disto. Mas, entretanto, se calhar o livro já ocupou esse espaço. É possível. Sim. Claro. Para acabarmos a conversa, vamos começar pelo princípio, por onde falámos ainda antes de termos começado a coisa, que é a questão da arte. E eu ouvi numa entrevista a dizer: eu não gosto de ser artista, ser chamado artista, quase por vergonha. Artistas é o James Joyce, escritores é o James Joyce, ou artistas é o Da Vinci, ou não sei o quê. Portanto, eu sinto-me acanhado. Mas essa parte é um problema teu. Não tem nada, não tem nada a ver com isso. Essa parte não me interessa tanto. O que me interessa aqui é perceber se tu achas que o humor é arte, se tu achas o que é para ti arte. Certo. Percebes? Sim. E isso é o que me interessa. O meu prurido em relação à palavra artista, sobretudo quando ela é aplicada, não tenho nenhum problema com a palavra artista. Quando ela é aplicada a mim próprio, eu acho que ela tem uma solenidade que eu, como humorista, rejeito instintivamente. É uma coisa demasiado solene para eu dizer, para eu a articular sem pudor. Quer dizer, Claro. é daí que vem a minha resistência. Em relação ao humor e tal, quer dizer, imagino que sim, que outra hipótese é que há de ser uma técnica, não tenho a certeza, mas imagino que sim, que seja, que a gente lhe possa chamar uma arte, sim. O que é para ti uma arte? É quase impossível responder, mas se me quiseres perguntar de volta, eu vou-me embora, eu acabo a entrevista. Sim, mas digamos, provavelmente é uma criação que envolve, digamos, um tipo específico de sensibilidade, mas também uma técnica, coisa que às vezes se pretende obliterar, e sobretudo o que me aborrece no universo em que as palavras artista e tal costumam viver, digamos, é uma ideia segundo a qual o artista é
escolhido por uma divindade para, numa espécie de transe xamânico, ter um contacto com o divino e exprimi-lo para o resto dos mortais que não têm essa sorte através de um quadro ou através de um livro. Ou, por exemplo, quando o Lobo Antunes dizia eu não sei quem é que mexe a mão quando eu estou a escrever. Epá, eu sei perfeitamente. Eu sei que quando estou a escrever não há mais ninguém a mexer a mão a não ser eu. E essa ideia que tem a ver lá está, com a ideia de... Mas o Tolentino muitas vezes está muito ligado a essa ideia. A sério? Pois, Eu acho que sim. tem a ver também com uma ideia de gênio que me parece muitíssimo questionável. Essa ideia de que, normalmente, acho eu, aquilo que as pessoas costumam definir como genialidade, elas estão a referir-se a um gesto que já foi repetido 1 milhão de vezes por quem o faz. E elas dizem, incrível, olha a perfeição com que ele faz este gesto. Pudera, ele fez-lo 1 milhão de vezes. E as pessoas estão a ver a milionésima vez. E dizem, eu não sou capaz disto. Claro. Experimentando agora, não. Há um estudo interessante feito sobre os grandes intérpretes de música clássica, não sei se sabes o que é isso. Eu sei. Foi que a única característica em comum era terem estudado 100 mil horas. Exatamente. Eles dividem os violinistas em 3 grupos. O grupo básico é aqueles que são músicos competentes e vão ser professores de música e tal. O segundo, em que eles vão integrar as melhores orquestras. E o terceiro vão ser primeiros violinos. E eles fazem várias perguntas a todos. E a média é, em quantos instrumentos é que teve antes de fixar neste? Média igual para os 3 grupos. Quando é que começou? Média igual para os 3 grupos. Quanto tempo dedicou a estar aí, a esfregar a tripa na outra tripa? Os primeiros tiveram mais 10 mil horas do que os segundos e os segundos mais 10 mil horas do que os terceiros. Pá, é isso. É como a própria improvisação em música, não é? É uma improvisação, mas que eles improvisaram milhões de vezes em casa, não é? Com e depois certeza. as frases saem, não é? Sim. É como os gajos conseguem fazer aquela poesia ao vivo e não sei o quê. Sim. Tem um treino absolutamente gigante, não é? E como as escolas de improvisação nos Estados Unidos, por exemplo, Second City e não sei o quê, estas famosas escolas de improvisação, ou seja, vai-se estudar improvisação. A improvisação aprende-se a fazer aquilo. Não é? As pessoas acham que é. Então eu chego ao palco e o próprio nome indica é improvisação, agora vamos a isto. Não. Na música a improvisação tem essas regras, tens de estar dentro da escala, depois podes fazer modulações, podes não sei o quê, e aquilo é estudado. Mesmo para acabar, o que é que tu gostavas, ou se gostavas, que ficasse alguma coisa do teu percurso profissional? Sim. Para os teus filhos, para as pessoas, estás a ver? Se há alguma coisa que tu gostavas que ficasse. Não é que tu trabalhes para isso, estás a perceber? Podes nem estar a trabalhar de propósito para isso, eu vou deixar um legado, não sei o quê. Não. Tu vais fazer, mas diz assim, olha, no meio destas espalhaçadas todas que eu fiz, o que é que eu gostava que ficasse? Eu não tenho nenhuma ilusão sobre isso. Okay. A gente sabe quem era o Vá lá o Péricles. Chaplin. Está bem, mas a gente sabe quem é o Péricles, o Júlio César, o Napoleão. Como é que se chamam as pessoas que faziam um pouco deles? Como é que se chama o bobo de Dom Afonso Henriques? Ninguém sabe. E bem. Os livros de história vão dizer Cavaco Silva foi Presidente da República, José Sócrates foi Primeiro-Ministro, Marcelo... nem numa nota de rodapé se vai falar nisto. Mas tudo bem. Mas como é que então, de outra maneira, como é que tu gostavas que os teus filhos depois te recordassem? Estás a ver? Sim, mas isso não tem rigorosamente nada a ver com o meu trabalho. Aliás, as minhas filhas elas andaram numa escola internacional e, portanto, os alunos, os colegas e tal, aquilo era um ambiente, digamos, tem muitos colegas estrangeiros e não sei quem, que não era assim tão proeminente a minha vida. E elas ainda hoje, agora que já têm mais de 20 anos, as duas, de vez em quando dizem, olha, apareceu-me no Instagram ou assim um sketch do Gato Fedorento, nunca tinha visto. Porque elas nunca viram nenhum e vêm-me falar de um sketch que eu fiz há 20 anos e que elas estão a ver agora. A maneira como as minhas filhas me vão recordar não tem rigorosamente nada a ver com a minha personalidade pública. Tem a ver com a maneira como eu me relacionei com elas. Quer dizer, sim, elas vão recordar
a maneira como eu lia as histórias na altura delas irem para a cama e a maneira como elas pediam para eu fazer as vozes das personagens, e eu acho que é isso que vai... Ok, mas- Isso é que vai ser... É disso que elas se vão lembrar, não de outra coisa qualquer. Mas tu, quando fazes o teu trabalho, pensas que, pá, que tens de ter uma certa dose de ciência para o que estás a fazer para a sociedade ou, não, ou estás mesmo só a avacalhar? O meu trabalho é ser... É que as pessoas têm uma opinião sobre isso, em relação a ti, eu acho. Sim, Pelo menos eu tenho, estás a ver? certo, mas E eu acho que é mais ou menos transversal. Mas diz qual é a tua. não creio que seja coincidente com a minha. Eu Acredito. Eu tenho orgulho no facto... Eu acho que a minha profissão consiste em... No outro dia, pá, se calhar a melhor resposta é esta. No outro dia, uma pessoa, um jovem, que tem a mesma profissão que eu, mas é bastante mais jovem, mandou-me um mail a dizer assim: como é que eu faço para ser um humorista respeitado? E eu pensei, Tenta não ser por respeitado. que raio é que tu queres ser isso? Por que raio é que tu queres isso? É ser isso? Nós estamos, lá está, mais uma vez, nós estamos do lado da falta de respeito, da indecência, nós somos aqueles que dizem a coisa errada no momento Errado. exato. Ou seja, é isso, é para isso que a gente serve. A ideia de sermos réus e de estarmos a dizer aos outros: não penses que és melhor do que eu. Nós estamos todos na sarjeta. Estás comigo na sarjeta. Eu acho que isso é uma coisa inestimável. Esse é um serviço que a gente presta à humanidade. As pessoas... A gente... Mas isso é a última das decências, não é? Está bem. Visto por esse Para lado. mim é a última certo. das Está bem. decências, estás a ver? Aquilo, eu no outro dia estava... Eu acho que isso é... Eu acho que a questão é a esta, coisa mais bonita. Desculpa Desse lá. ponto de vista está bem. Mas quando a gente sobe ao palco, as pessoas riem-se por duas razões. Primeiro, quando a gente no palco O confessa... palhaço tem sempre um lado mega triste, não é? Certo, mas quando a gente no palco confessa pensamentos inconfessáveis, as pessoas riem-se por duas razões. Primeiro é porque uma pessoa está a confessar em público aquilo que a maior parte das pessoas esconde e não tem coragem de o fazer. Segundo, porque as pessoas dizem: eu sei o que isso é, porque eu tenho a mesma mania ou tenho uma mania equivalente. Porque lá está, porque sabemos que somos todos a mesma coisa. No outro dia eu fiquei muito contente, porque fui ver o Ricky Gervais ali ao pavilhão, ao Mel Arena, e uma das coisas que ele diz é: sabem, eu às vezes penso, e se eu cuspisse nesta pessoa? Atenção, cuspir, eu fiquei eufórico porquê? Porque eu tenho exatamente a mesma coisa. Em situações em que eu estou a falar com alguém, ou que eu, Tipo agora. ou com quem eu faço, exato, com quem eu faço cerimónia, ou é o diretor da escola, ou é o... Eu acho, atenção, eu nunca cuspi em ninguém, acho que é uma coisa, como é óbvio, não é? Eu começo a pensar, o pensamento torna-se tão palpável, tão tangível, que eu sinto uma poçazinha de saliva a formar-se. Aumentar. Eu tenho de me controlar porque é a mesma coisa de, por exemplo, sei lá, quando estou num 8º andar, eu sei que eu não me posso aproximar muito do... Tens vertigem, sei. Eu tenho um impulso para me atirar. Pois, também tenho um bocado. Que é muito... toma conta de mim, pá. Eu tenho de me proteger de mim próprio. Esse tipo de coisa, absurda, suja, reles, é muito divertida de confessar, porque as pessoas se surpreendem por alguém estar a admitir isso, e também porque registam: eu também tenho isso. Essa vontade de transgredir constante, não é? Tu estás a falar, achas que é um reflexo de um ceticismo também gigante? Pois, bem, eu acho que o humor é antidogmático por natureza, porque significa ter um olhar Sempre desconfiado. experimental, sobretudo. Pronto, experimental. E propor que realmente não há nenhum tema que seja demasiado respeitável para que esse olhar experimental não pouse sobre ele. Pronto, isso é arte.
Isso pode ser uma boa definição de arte. Epá, ficamos por aqui, adorei a entrevista. Ora, essa, Miguel, Epá, obrigado. eu já tinha ouvido muitas vezes, tu nunca tinhas ouvido, mas pá, foi surpreendente. Pá, Agradeço, obrigado. A bagagem intelectual é muito, muito grande. Epá, Foi muito, muito fixe. Muito Gostei imenso. Isto tomou caminhos que Agradeço. que só Deus sabe. É, exatamente. Mas pronto, tudo bem. Obrigado. Olha, pá, foi bestial. Foi bestial. Agradeço, obrigado.